Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês essa camisa, tá? Ela é feita em duas cores, no fio charme, e ela fica linda, uma perfeição. As manguinhas é tamanho M, tá? Coloquei minha etiqueta da Crochêlândia. E ela ficou maravilhosa, perfeita no corpo, tá? Como vocês podem ver, fica certinho. Aqui eu tenho a frente dela, feita em ponto baixo. Tenho também a gola, toda em ponto baixo. E com um acabamento impecável, tá, pessoal? Vou ensinar esse acabamento para vocês. Vou dar detalhes durante o vídeo, tá? É importante que vocês peguem cada detalhe do vídeo para não perder nada, tá? Vou passar também todas as medidas. Vamos lá, vamos separar os materiais e vamos dar início a essa camisa, tá? Muito bem, pessoal. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês que materiais eu vou usar para confeccionar essa peça. Eu vou utilizar o fio charme. O tex dele é 378. Gosto muito de trabalhar com esse fio. Na cor porcelana, é o 7684, tá? Tenho aqui dois desses novelos, dessa mesma cor, tá? E vou utilizar também o fio charme da Círculo, na mesma tex, na cor Camafeu, 3201. Tenho também aqui dois dessa mesma cor, tá? Vamos iniciar com esses aí. Vou utilizar a agulha número 2,5, tá? Acho que vocês conseguem ver. Aqui, aonde indica as agulhas, para esse fio, para essa espessura, é indicado da agulha 2,5 a 3,5, tá? Então, você pode usar dentro aqui desse número, né? 2,5 a 3 ou a 3,5. Mas, se você tem o ponto muito largo, você pode usar até a 2, tá bom? Para mim, a 2,5 tá ótimo. Aí, eu vou usar, claro, também uma tesoura e uma fita métrica, tá? Sempre também gosto de ter uma caneta à mão para fazer continhas, né? Afinal, o crochê, a gente tá sempre fazendo continhas, fazendo a medida no corpo, anotando, tá bom? Então, para iniciar, eu vou fazer o meu nozinho na agulha, tá? E vou fazer 78 correntinhas. Então, eu vou fazer uma, duas, três, 4, 5, vou fazendo as minhas correntinhas até eu atingir 78. Prontinho, fiz os meus 78 pontos e já coloquei as minhas marcações, tá? Que é a separação da parte da frente, das mangas e a parte de trás, tá ok? Então, eu fiz a separação da seguinte forma: eu contei 12 pontos e no 13º eu coloquei uma marcação, na 13ª correntinha.
Aí, contei mais 12 correntinhas e na 13ª eu coloquei uma marcação, tá? Que é uma das partes da frente, que a frente, o início é aberto, né? Então, uma das partes da frente e a manga, a mesma quantidade de pontos. Aqui vem as costas, tá? Eu contei 25 correntinhas e na 26ª eu coloquei um marcador. E aqui, no final, eu fiz da mesma forma que lá no início, a manga e a outra parte da frente. 12 correntinhas, na 13ª uma marcação e mais 12 correntinhas, tá? E aí, para começar, nós vamos fazer da seguinte forma. Tenho essa correntinha na agulha e mais uma, tá? Pulo as duas, laço meu fio, venho na 3ª, depois da agulha e faço um ponto alto. Aí, eu pulo uma correntinha, venho na próxima e faço 2 pontos altos na mesma correntinha. Fiz um ponto V. Quando eu tenho pontos, correntinha de separação e faço mais pontos no mesmo lugar, é o ponto leque. Quando eu tenho 2 pontos no mesmo lugar, é o ponto V. Pulo novamente mais uma correntinha, venho na próxima e faço 2 pontos altos na mesma correntinha. Então, é mais um ponto V. Pulo novamente, venho na próxima, faço mais um ponto V. E olha só que fácil. Venho fazendo até o meu marcador. E aí, eu cheguei até um ponto antes do meu marcador, tá? Até uma correntinha antes. Então, eu fiz os V's, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 V's. Laço, pulo uma correntinha e venho para correntinha do marcador, faço um ponto alto. Vamos tirar esse marcador, que já podemos tirar. Fiz um ponto alto, faço mais um ponto alto na mesma correntinha. 2 correntinhas e faço ali no mesmo lugar mais 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui um ponto leque, que é o meu pontinho de separação das partes da pala, tá? Agora, eu continuo da mesma forma que eu fiz aqui no início. Eu pulo uma correntinha, venho para a próxima e faço um pontinho V. Chegando no marcador, aqui, notem que quando eu pular uma, eu venho já perto do marcador, mas não tem problema, tá? Já venho para onde tem o marcador e vou fazer o ponto leque. Vamos tirar o marcador daqui. E vamos fazer o ponto leque, que é 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Pulo uma correntinha, venho para a próxima e faço o meu pontinho V. Então, contando aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5,
6 pontos Vs, tá? Então, aí vai ser muito importante que na próxima manga eu também tenha 6 pontos Vs, tá bom? E na próxima frente, aqui no final, eu tenho igual aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos Vs, tá bom? Então, vou continuar aqui até aqui e faço o leque onde eu tenho marcador, não se esqueça. Se der certo de pular um no final, tudo bem. Se não der, você pode fazer normal aqui. Quando passar aqui, você pula um e continua. E verifique que aqui nos dois tenha 6 pontos Vs. Terminei a carreirinha, ó, já tá começando a tomar forma, tá? E aí, como eu falei para vocês, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos Vs. E aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igualzinho aqui no início, tá? Nas costas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos Vs, tá? E sem fazer correntinhas, eu vou virar, venho aqui no meio do pontinho V e faço um ponto baixo. Ó, então, entre os dois pontinhos, eu fiz um ponto baixo, tá? Subo uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Esse é o início. Venho aqui no meio do próximo ponto V e faço 2 pontos altos. Vou trabalhar agora sempre no meio, tá? Dos pontos Vs. Ficando assim. Quando eu chegar no ponto leque, eu faço ponto leque. Venho em ponto V e todo ponto leque eu faço um ponto leque até o final. Prontinho, cheguei ao final da carreira e olha só como já vai apresentando aqui as curvinhas, tá? Da pala da camisa. Agora, nós vamos trocar de cor, pessoal. Aqui, ó, no último pontinho, que eu tinha os dois de início, eu fiz um V bem dentro dele, tá? Agora, para trocar de cor, ó, vou tirar aqui. Então, o último pontinho eu fiz e deixei 2 alcinhas na agulha, tá? Venho com meu fiozinho da outra cor, tá? Que é a cor camafeu, né? A cor camafeu. Venho com ele agora, laço e puxo por dentro das alcinhas do último pontinho, tá bom? Exatamente assim. Aí, eu viro, sem fazer correntinha, esse fiozinho depois eu arremato, tá? Aí, eu venho no meio dos 2 pontos, ó. Eu abro aqui, eu tenho meio. Eu venho lá no meio e faço um ponto baixo. Viu? Faço uma correntinha e dentro dele eu faço um ponto alto. Fiz o meu primeiro V.
Venho pro próximo V e faço 2 pontos altos, formando um outro V. Venho pro próximo e faço 2 pontos altos. E agora, pessoal, são carreiras de ida e volta, tudo igual. Só vou trocar as cores de 2 em 2 carreiras, tá bom? Vou continuar assim, fazendo nos V's, e aqui, nas separações do ponto leque, aqui dentro eu faço um leque, tá? Continuo tudo igual, até o final. Quando eu chegar no final, eu faço da mesma forma, viro, volto na mesma cor. Prontinho. E a pala já está se formando. Como vocês podem ver, já tenho todas as partes formadas. Tenho as costas, as 2 partes da frente e as mangas, tá? Fiz as 2 carreiras em camafeu. Agora chegou a hora de trocar a cor novamente, tá? Tô no finalzinho. Fiz aqui antes o ponto V e tenho aqui o final, tá? Então, eu venho aqui no meio dos 2 pontinhos do V de início e faço o ponto V, tá? O finalzinho vai ser sempre assim e o início sempre daquele jeito lá que eu já falei para vocês lá aqui no início dessa carreira, tá? Agora chegou a hora da cor, tá? Por que que eu não cortei o fio? Porque, olha, ele tá aqui, eu já venho com ele, subo, deixei as 2 alcinhas e puxo o fio da outra cor, tá? Cor porcelana. Não puxo muito aqui para não repuxar também a peça, tá? Aqui o final. Tenho que deixar um pouquinho folgadinho. Aí, eu viro da mesma forma, tá? Que eu iniciei a outra carreira. Venho aqui bem no meio. Tenho aqui o meio, venho no meio, faço um ponto baixo, subo uma correntinha e faço um ponto alto no mesmo lugar. Fiz o meu primeiro V, tá? Meu primeiro Vzinho. E agora continuo. Olha só. Não é difícil porque é sempre igual, tá bom? Vou trabalhar sempre nos Vs, no meio deles. No meio dos Vs, eu faço um V. Agora, eu vou fazer essa carreira até o final e vou voltar na mesma cor, ficando com 2 carreiras de cor porcelana, tá? Quando eu voltar com a cor porcelana, eu vou e volto. Quando eu voltar com a cor porcelana, eu vou trocar o fio novamente, ó. Vou trocar o fio novamente da mesma forma, tá bom? Ele já tá aqui esperando. E aí, eu troco ele, tá? E aí, eu vou fazer assim, carreiras de ida e volta, trocando as cores de 2 em 2 carreiras, até chegar na medida desejada da pala. Pessoal, voltei com vocês para mostrar como está ficando a nossa pala, tá?
certinho aqui, já dobrei ela. Aqui é a frente. Ó, deixei o espacinho para fazer o acabamento, né? E olha só. Agora, eu fiz aqui, vamos contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 carreiras. Isso para o tamanho M, tá? Se vocês querem para o tamanho P, diminuam 2 carreiras, tá bom? Se vocês querem o tamanho G, aumentem 2 carreiras. E para o GG, 4 carreiras. Ou tirem aí a medida para ver quantas carreiras a mais ou a menos, tá bom? Esse é o tamanho M. Vamos agora, vou passar a medida para vocês, para que vocês tenham a liberdade de usar a linha ou a agulha que vocês quiserem, tá? Para essa camisa, vocês podem usar o fio Anne, o fio Camila, né? Que são espessuras diferentes, mas para isso vamos ter a medida, tá? Ó, daqui, dessa parte mais baixa da frente, até embaixo, 16 centímetros, tá? Dessa parte aqui de cima do ombro até embaixo, 20 centímetros. De largura, vamos tirar a largura. De largura, sem esticar nada, tá, pessoal? Eu vou ter 48 centímetros, tá bom? Então, acho que isso já são as medidas as principais, tá? Aí, vou tirar aqui também. Aqui deu 14,5. E aqui, vamos acertar. Aqui, do pescoço até a parte aqui da manga, eu tenho 15 centímetros e meio, quase 16, tá? Ó, passo um pouquinho do 15,5, tá ok? Se vocês quiserem aqui também, eu tenho 3 centímetros. Aí, passei todas as medidas possíveis, né? E aí, vocês vão ter liberdade aí de escolher seu fio e sua agulha, tá? A agulha é sempre referente lá ao fio, né? Ir na etiquetinha do fio e escolher a agulha, tá? Ó, no caso aqui é 2,5 e 3,5, tá bom? De crochê, né? Procurar sempre seguir essa medida aqui, tá? Mas se você tem um ponto muito apertado, né? Aí você regula aí a agulha conforme você já está acostumada, tá bom? Vamos lá. Agora, para dar continuidade, vou aqui, como eu terminei com o fio camafeu, aí eu vou mudar a cor para continuar, tá? Da mesma forma, eu vou continuar da mesma forma que eu fiz a pala, eu vou continuar. Agora, eu vou iniciar a carreira já para iniciar as divisões das mangas, da frente e das costas, tá? Então, vou fazer daquela mesma forma, busquei lá o fio claro, tá? A outra cor,
Venho, como eu iniciei todas as carreiras, venho no meio dos dois últimos pontos, do ponto V, puxo o fio e faço um ponto baixo, tá? Assim eu iniciei todas as carreiras, tá? Vou puxar um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais de aperto. Faço aquele pontinho baixo, tá? E subo uma correntinha. E no mesmo espaço, eu faço o ponto alto. E aí, continuo. Vou fazer as carreiras, vou fazer os pontos V's, até eu chegar aqui na primeira curva, tá? No primeiro leque. Então, pessoal, quando eu chego no último V aqui, que já é no leque, eu vim, né, lá do início, caminhando em pontos V's e cheguei no leque. Aqui dentro do espaço do leque, eu faço um ponto alto. Aí eu venho, pulo toda essa parte aqui, que vai ser a manga, pulo essa carreira inteira e vou até o próximo V. Cheguei no próximo V, no próximo cantinho, no próximo leque, aliás, que é o meu cantinho, eu venho no meio e faço um ponto alto, tá? Aí venho pro próximo V e faço um ponto V. Venho pro próximo e faço um ponto V. E aí, eu vou caminhando aqui, fazendo pontos V até o próximo cantinho, tá? Que é o próximo leque. Quando eu chegar aqui, eu volto novamente, tá certo? E olha só, pessoal, cheguei no próximo cantinho, tá? Que é o meu próximo ponto leque. Caminhei também, né? Aqui a parte das costas, caminhei, depois da união que eu fiz da manga, eu caminhei fazendo pontos V's, e aí, no espacinho de correntinhas, eu fiz um ponto alto. Novamente, eu vou pular toda essa parte que é da outra manga, vou chegar lá no próximo cantinho. Aí, eu venho nele direto e faço um ponto alto, certo? Fiz o ponto alto, vou pro próximo V e faço dois pontos altos, formando um outro V. E agora eu vou fazendo em pontos V até o final da carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu vou voltar na mesma cor, porcelana, até aqui. Oi, gente, voltei, cheguei aqui na união. Então, o que que eu fiz? Eu fiz a união, a última união, né?
Vim até o final com a carreira, cor clara, porcelana, voltei, tá? Ó, voltei da mesma forma até chegar na união novamente, tá? Fui e voltei. Fiz a união, fui e voltei, tá? Cheguei no último V. Agora, lembra que nos espaços de correntinha dos leques, eu fiz um ponto alto em cada um. Então, eu fiquei com 2 pontos altos. E no meio deles, eu vou fazer um V. Olha só. Formando um outro V aqui, tá? Venho pro próximo e faço um ponto V. Olha só como ficou. Certinho. Venho pro próximo e faço um V. E agora eu vou seguir fazendo pontos Vs até o final da carreira, tá? Quando eu chegar na próxima união, vou fazer da mesma forma, certo? Aqui no meio, ó. Aqui no meio vou fazer um ponto V e aqui um ponto V, tá? E vou assim até o final. Quando eu chegar aqui, eu vou trocar a cor, tá? Então, pessoal, cheguei no finalzinho, tá? Da carreira. Tenho aqui os 2 fechamentos das mangas. E nós vamos dar continuidade e eu também vou trocar a cor, tá? Então, aqui, no último Vzinho, aqui entre os 2 pontinhos de início, eu vou fazer um ponto alto e no segundo eu vou deixar as 2 correntinhas como toda vez que eu vou trocar de cor. Busco lá o fio e passo por entre as 2 alcinhas. Deixei as 2 alcinhas na agulha, agora eu passei o fio a outra cor, tá? Faço 3 correntinhas, venho do outro lado, porque agora eu vou fechar, tá? Venho na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Venho no meio do V, faço um ponto baixo, bem no meio. Faço um ponto baixo, subo uma correntinha e no meio, no mesmo lugar, eu faço um ponto alto. Formei um novo V, tá? Formei um novo V. E já troquei a cor. Venho pro próximo V. E continuo em pontos V por toda a carreira. Vou dar a volta toda até chegar aqui novamente, tá? Puxando aqui esse fiozinho. Que na hora que eu trocar a cor novamente, vou dar uma puxadinha nele, né? Então, tá. Então, olha só como eu fiz a troca de cor e, ao mesmo tempo, fiz aqui a emenda das 2 partes, tá? Que ela vai ser fechada só aqui na parte de cima. A parte de baixo toda, ela vai ser aberta, né? Só nessa parte de cima. A parte de baixo toda vai ser fechada, tá?
Aí, eu vou dar a volta, quando eu chegar aqui nesse V, eu faço um V e volto para continuar com vocês. Pessoal, eu cheguei no final, tô aqui bem no meio de novo, na frente, onde eu fechei, tá? Fiz as 3 correntinhas. Fiz o último ponto V. Agora, eu venho bem para a terceira correntinha, porque eu fiz 3, eu tenho 1, 2, 3. Eu venho na do meio, na correntinha do meio, e faço um ponto V. Certo? Agora, aqui eu tenho o início da carreira, tá? Então, eu venho na segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo, fechando assim a carreira. Aí, eu venho bem no meio do ponto V e faço um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e viro o trabalho, porque nós vamos fazer carreiras de ida e volta, tá? Deixa eu tirar aqui esse fio. Seguindo a mesma forma, o mesmo padrão que nós fizemos aqui na pala, tá? E também para não ficar uma cicatriz aqui no início, tá ok? Laço, venho no meio do V e faço um ponto alto, para formar aquele V, né, de início. Venho no V, no próximo, e faço 2 pontos altos, formando um V novamente, certo? Agora, eu vou trabalhando as carreiras dessa forma aqui, tá? Não tem segredo daqui pra frente. Não tem mudança, só isso. Quando chegar a hora, depois dessa carreira aqui, que é a segunda nessa cor, eu mudo de cor novamente. Vou mudando de 2 em 2 até o final, tá? Então, vou dar toda a volta. Quando eu chegar aqui, tá? Agora, eu vou estar no avesso, né? Da peça. Então, vou dar toda a volta. Deixa eu ajeitar aqui para mostrar para vocês. Virei no avesso. Aí, com essa cor, eu vou dar toda a volta. Quando eu chegar aqui novamente, eu vou fazer o mesmo processo. Prontinho, cheguei ao final da carreira, tá, pessoal? E voltei para mostrar para vocês exatamente como eu falei, tá? Ó, aquele fiozinho eu cortei, né? Aqui, fiz no último V. Aqui eu tenho as correntinhas que eu finalizei, certo? Vou pegar aqui na última e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Fazer aqui novamente, ó, um ponto baixíssimo. Fechei a carreira, certo? Agora, eu vou cortar também esse fio, deixar um pedaço aqui para arrematar. Cortei o fiozinho. Vou arrematar esse fiozinho para ele não ficar escapando, tá? Venho aqui na próxima alcinha, volto aqui da onde saiu o fiozinho, puxo, ó, fiz um arrematezinho. Venho aqui para trás. Trago ele, depois eu arremato aqui no lado avesso, tá? Então, tá. Aí, trabalhei
dessa forma, tá? Eu venho aqui, como eu falei para vocês, vou iniciar agora embaixo aqui do braço, tá? Aqui tá a manga, aqui tá abaixo, só que eu vou iniciar, vou virar, né? Porque eu estou fazendo carreiras indo e voltando, né? Então, eu tenho aqui, ó, os V's embaixo do braço, introduzo a agulha, já venho com a outra cor, tá? Pego a minha outra cor, deixo um pedaço para o arremate, puxo o fio, e na primeira correntinha eu pego os 2 fios juntos, já fica mais ou menos preso aqui, né? E já fiz a primeira correntinha, aí faço mais uma, 2 e volto no ponto V e faço ponto alto, já ficando ponto V, tá? E agora eu vou fazendo a carreira toda assim dessa cor, tá? Quando eu terminar essa carreira, eu vou vir até aqui, né? Arrematar com ponto baixíssimo, fazer um ponto baixo aqui no meio, 2 correntinhas e continuar. Quando eu terminar a segunda carreira, eu vou trocar a cor. Aí, eu vou fazer da mesma forma, tá? Eu vou arrematar, né, a segunda lá. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, 2 correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui dentro novamente, mas vou deixar 2 alcinhas para trazer a linha, tá? Aí, as 2 linhas já vão ficar aqui conectadas novamente, para que eu possa continuar sem cortar a linha até o final, tá? Aí, vou fazer carreiras de ida e volta, trocando as cores de 2 em 2 carreiras, até eu atingir aqui o tamanho que eu quero. E aí, eu volto para dizer para vocês quantas carreiras e qual a medida. Ai, meu Deus, gente, que linda que tá ficando a nossa camisa. Olha só para isso. Perfeitinha, tá? Ó, fiz aqui as 2 últimas carreiras, como aqui na manga, mas não tem problema nenhum se terminar nessa outra cor, tá? Até porque essa manga aqui eu ainda vou fazer mais umas carreirinhas nela, tá bom? Olha, aqui eu fiz, deixa eu mostrar para vocês. A partir da carreira que eu passei aqui reta, que eu fechei as mangas, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 carreiras, tá? E aí, agora eu vou passar também a medida para vocês, tá bom? Aí, vocês vão ter a liberdade, né, de usar a linha e a agulha que vocês quiserem, tá bom? Aqui, vamos pôr aqui certinho. Vamos lá. Sem esticar nada, tá? Vou iniciar aqui. $52 centímetros, tá? Por enquanto, porque agora eu vou fazer uma carreirinha, né? Pode fazer 1 ou 2, tá? Eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, vou ver como é que fica. Conforme for, se eu gostar, eu deixo, senão eu faço mais uma e vou voltar para falar para vocês se eu fiz mais 1 ou 2, tá? Mas aí vai dar o quê? Mais 1,5 centímetros, tá? Então, por enquanto, 52 centímetros
deu aqui, tá? Na largura, e isso que essa daqui é um tamanho M, tá, pessoal? Na largura, e como é pra mim, o meu quadril é um pouco mais largo, tá? Então, sempre aqui embaixo, ó, fica um pouco mais larguinho. Então, aqui na largura, eu fiquei com 48 centímetros, tá? Ó, 48 centímetros, tá bom? E aí, vocês vão adaptando aí as medidas aí pro tamanho de vocês ou da sua cliente, tá certo? Agora, eu vou fazer aqui a carreirinha de pontos baixos. Então, pessoal, do mesmo lado que eu terminei, tá? Eu fechei aqui com ponto baixíssimo, eu vou fazer a carreirinha de ponto baixo, tá? Então, eu vou iniciar com uma correntinha sem diminuições, tá bom? Então, para cada pontinho que eu tenho aqui, ó, ponto V, eu faço um ponto baixo. Sem apertar, tá? Ó, pego o fio, busco lá, subo a altura do ponto e faço o ponto baixo. Não estou apertando, tá? Vou fazendo essa carreira aqui, até eu dar a volta e chegar aqui novamente, tá? Aí, volto pra gente fazer a parte da frente, né? Aqui onde é a abertura. Nós vamos fazer essa parte aqui. Vamos fazer essa parte, tá? E vamos fazer as mangas. Pessoal, com a parte de baixo já feita, olha, eu fiz aqui a carreira em pontos baixos, fiz só uma, tá? Se eu virar, ó, ficou assim, dessa forma, só uma carreirinha. Agora, nós vamos fazer a manga, tá? Vou fazer algumas carreiras aqui pra manga, tá? Eu já fiz a outra manga, vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Ficou desse jeitinho aqui, tá? Eu dei uma diminuída, tá bom? Então, nas 3 primeiras carreiras, eu diminuí três vezes em cada uma, tá? E daqui pra frente eu fiz retinho, ó, dá pra perceber que tá retinho aqui, né? E terminei com uma carreira de pontos baixos, tá? Então, ela ficou assim. Aí, como que eu fiz as diminuições? Eu diminuí em vez, tá? Então, eu vou explicar aqui pra vocês. Ó, tenho a outra manga, né? A cava aqui da manga. Aí, eu venho com o meu fio. Como eu terminei com o fio claro, né? Agora, eu vou fazer as 2 carreiras em fio mais escuro, tá? Que é o camafeu. Então, eu vou pegar bem aqui, na parte de baixo do braço, vou pegar o meu fiozinho, o mais escuro, o camafeu, venho aqui num pontinho, bem embaixo aqui, tá? Pego aqui num pontinho, pego o meu fiozinho, busco ele, trago pra cá, tá? Aí, eu vou fazer uma correntinha, essa primeira correntinha eu vou pegar os 2 fios juntos. Aí, eu já dou uma travada nele, tá? E essa ponta eu arremato depois. Aí, eu faço 1, 2, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui
bem no ponto V, que eu fazia, bem no ponto leque, que eu fazia os cantinhos, tá? E faço, deixa eu voltar, faço um ponto V. Aí, venho pro V, agora eu tenho os Vs, né? É só trabalhar dentro deles aqui normal, em ponto V. Como eu tô na parte das costas, eu prefiro fazer as diminuições aqui. Eu deixo só uma para fazer aqui no finalzinho, tá? Nessa outra manga, eu comecei embaixo, mas fui em direção da frente. Então, eu fiz também as diminuições mais aqui na parte das costas. E aqui eu vou fazer da mesma forma. Vou fazer mais um ponto V. Sendo V sobre V, né? E vou fazer mais uma diminuição. Então, eu já fiz duas. No total de diminuições, nessas 3 carreiras, serão 10, tá? 10 pontos. Ou 5 vezes, né? Então, eu já diminuí 2 pontos, como se eu já tivesse diminuído um V. Vamos lá. Aí, vou continuar em ponto V. Como na carreirinha aqui anterior. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Ou seja, um ponto apenas, tá? Fiz mais uma diminuição. Continuo. Por mais uns 3. Fazer mais um. E agora eu faço mais uma diminuição. Fazendo apenas um ponto alto dentro do V. É assim que eu faço as diminuições, tá? Ó, então, eu já fiz 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Aí, agora eu vou seguir normal até aqui embaixo, tá? Ó. Fazendo em ponto V até o final da carreira. Aí, cheguei aqui no finalzinho da carreira, tá? Vou fazer mais um V, fiz um aqui dentro do leque, né? Que é a curvinha da pala. Faço um V aqui dentro desse espacinho. E venho, como aqui eu fiz uma diminuição, ao invés de eu fazer um ponto alto aqui, ó. Ao invés de eu fazer isso daqui e unir aqui para ficar um V, como eu estou fazendo uma diminuição, esse ponto alto eu não vou fazer. Eu venho direto aqui, ó. Nesse ponto alto do primeiro V que eu fiz. E faço um ponto baixíssimo, tá?
Aí, eu venho no meio do ponto V, puxou um fiozinho aqui, mas depois eu acerto, tá, pessoal? Ó, eu venho no meio do V, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, viu? Já vou fazer mais uma diminuição. Venho pro próximo V. Na primeira carreira, eu fiz 4 diminuições, né? 4 pontinhos. Agora, eu vou diminuir 3 pontos, tá? Faço aqui o V. Ó, já fiz 2 vezes, tá? Fiz uma diminuição aqui, mais 2 vezes. Aqui eu tenho a diminuição, tá vendo? Então, eu já vou diminuir mais um, né? Fora esse que eu tô diminuindo, eu ainda diminuo assim com um ponto só, tá? Ó, pulei ele. Olha a diminuição. Aí, para vocês, pessoal, porque cada um tem a sua medida de braço, né? Vocês tirem a medida com a fita métrica, e aí vocês vão ter a quantidade de pontos que vocês vão ter que diminuir, porque pode ser que não seja essa mesma diminuição, tá? É um tamanho M, mas pode dar medidas diferentes, tá? Eu falo tamanho M, que é mais ou menos para ter uma base, tá bom? Mas depois eu passo a medida da manga também. E aí, vocês medem aí o braço de vocês ou da sua cliente e faz as diminuições necessárias, tá bom? Ó. Tá vendo, ó? Fiz aqui embaixo, né? Agora, eu faço mais um V. E olha mais um aqui. Aí, vou pular também. Essa é uma diminuição, só que eu contei 3 diminuições que eu faço assim. Fora essas que já é uma diminuição automática quando você pula o ponto, tá? Aí, aqui, eu faço mais um V. Tá vendo? E faço mais uma diminuição, tá? Passo um ponto só e pulo pro próximo V e vou continuar seguindo agora. Então, aqui eu fiz, ó, desse lado. Uma, porque depois eu vou pular esse ponto, quando eu for arrematar, então é uma diminuição. Duas. E agora, a terceira, pessoal, eu vou vir em pontos Vs normais e eu vou fazer a terceira mais ou menos por aqui, tá? Quando eu chegar para diminuir de novo, eu volto. E então, eu cheguei aqui no finalzinho, até faltando 1, 2, 3, 4 pontos Vs, tá? Aí, nesse daqui, eu já faço a terceira diminuição, tá? Sigo. Normal agora, ponto V sobre ponto V. Eu gosto de diminuir, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer a manga retinha, larguinha também, não tem problema nenhum. Eu gosto de dar essa diminuída, tá? Eu acho que o caimento fica mais bonitinho. Ó, segui o último ponto V, tá? Aqui, como eu fiz a diminuição, eu vou direto aqui pro ponto alto do primeiro V e faço um ponto baixíssimo. Venho no meio e agora chegou a hora de trocar de cor, tá? Puxo meu fio, deixei 2 alcinhas na agulha, já puxo o meu fio claro aqui. Vamos achar a pontinha.
Tenho aqui meu fio clarinho. Já chegou a hora de mudar, né, a cor. Puxo ele e já faço aquela correntinha com os 2 fios, tá? Deixo ele pra lá, pra arrematar depois. E faço mais 1, 2, 3 correntinhas. Esse fiozinho eu puxo, acerto. Claro que depois eu vou subir ele vai ficar certinho, tá? Aqui mais uma diminuição, nessa carreira mais 3 diminuições. Fora essas que eu tô pulando, tá? Essas eu tô contando só na carreira anterior, como aqui. Então, é mais fácil, né, do que eu ficar contando essas que eu já fiz também, que eu pulei. Então, assim, aqui eu vou fazer mais 3 dessa forma, fazendo só um ponto aqui no ponto V. Mas é claro que quando eu pulei aqui, eu fiz uma diminuição também, tá? Ó, já venho direto pra cá, faço o meu ponto V, tá? Olha só. Viu? Venho, faço outro ponto V. Faço uma diminuiçãozinha aqui, né? Então, vou fazer só 3 aqui, né? Então, já fiz 2, ó, 1, 2. E vou fazer a outra aqui no finalzinho, igual eu fiz da outra vez. Então, eu vou seguir aqui certinho, da mesma forma. Quando eu chegar aqui, mais ou menos aqui, aqui eu tenho uma diminuição, tá? Quando eu chegar mais ou menos aqui, antes dela, ou depois dela, eu faço mais uma diminuição, tá? Depois que eu fizer mais essa diminuição aqui, agora eu vou seguir por mais 5 carreiras retas, tá? Que são essas carreiras aqui, ó, da outra manga. Aí, eu não vou fazer, depois dessa terceira que eu fiz aqui, que eu tô fazendo, eu não vou mais fazer diminuições, tá? Então, eu fiz diminuição exatamente assim, ó. Aqui eu tenho o final, a curvinha, né? Ó, o cantinho. Aí, eu fiz diminuição nessa e nessa carreira. Aí, depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 sem diminuição, tá ok? Pessoal, terminei as mangas, tá? Tá aqui. Vou passar a medida para vocês, tá bom? E aqui eu fiquei no finalzinho fiz a carreirinha de ponto baixo no final para arrematar. E aqui eu fiquei com 25 pontos Vs, tá bom? Contando aqui a volta, dá 25 em cada um, tá? Eu gosto de contar para ficar bem certinho o final, né? Ficar as duas iguais, tá bom? Vou passar a medida. Aqui embaixo, eu fiquei com 64 pontos Vs, tá? Aqui no final da camisa, eu fiz também, né, a carreirinha de ponto baixo e fiquei com 64 pontos V, tá? Agora, vou passar a medida da manga para vocês, tá? Ó, aqui, onde eu iniciei, embaixo do braço.
deu 11 centímetros, tá? 11 centímetros. Vou medir também daqui até o final. Deu 13 centímetros e meio, tá bom? E vou medir a largura. Ela assim, fechadinha, eu tenho 13 centímetros, tá? Se for medir a volta toda, 26 centímetros, mas assim, dobradinha, 13 centímetros, tá? Então, tá aí as medidas, estão aí as medidas para vocês, de um tamanho M, tá? Eu falo sempre ao longo do vídeo, porque dependendo da parte que vocês estão assistindo aí, eu tô falando o tamanho, tô falando as medidas, tá bom? Para vocês, como eu já falei também nesse vídeo, ficarem à vontade para usar o fio e agulha que vocês desejarem. Agora, nós vamos fazer a frente, né? Que ainda nós temos aqui o acabamento da frente e a gola da camisa. Aí, eu vou pegar desse lado. Vou pegar desse lado, vou virar assim, tá? E aqui em cima, bem no alto, eu tenho um ponto V aqui, né? Bem no alto dele, ó, o início onde eu fiz os pontos V's nas correntinhas, tá? Então, ó, peguei numa das correntinhas, vou passar aqui o meu fiozinho, como de costume. Também pegando as duas linhas, eu dou a primeira laçadinha. E agora, como é ponto baixo, eu já vou arrematar esse fiozinho, tá? Aí, eu vou fazer, pegando aqui, dentro do ponto alto do ponto V, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Fiz 2 pontos baixos. Venho pro próximo ponto alto do ponto V da próxima carreira, ó, já tô na segunda carreira, tá? Olhando de assim, fiz duas na primeira, fiz 2 pontos baixos na primeira carreira e 2 na segunda carreira, tá? Venho pro próximo e faço 2 pontos baixos. E vou caminhando assim em pontos baixos, fazendo 2 para cada ponto alto. Sem apertar o ponto, tá? Aí, eu vou fazer em pontinhos baixos, assim, desse jeito, até eu chegar aqui, e aí eu volto com vocês para dar continuidade. Então, terminei a carreirinha e ficou assim, tá? Bem certinho. Agora, aqui embaixo, ó, eu estou bem na curvinha, aqui embaixo, tá? Da cava da frente, né? Da gola, da abertura aqui da frente, né? Aí, eu venho, aqui eu tenho as 3 correntinhas e na terceira eu fiz um ponto V. Então, eu venho aqui bem no intervalinho e faço um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu viro
assim, dessa forma, faço uma correntinha e no próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada pontinho baixo da carreira anterior, tá? Eu desci fazendo em pontos baixos, agora eu subo fazendo ponto baixo. Cheguei no finalzinho, vou fazer o último pontinho baixo, tá? E vou virar novamente. Vou fazer antes uma correntinha e vou virar, tá? Vou virar. E agora eu vou descer em ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer, não nesse, no próximo. Eu vou fazer um pontinho baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo até lá embaixo novamente. Olha só, voltei novamente, já desci a carreira, cheguei no final, agora eu tenho aquele ponto V, tá? Bem aqui no meio dele, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vou pegar bem no meio dele e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha e viro. Aliás, eu deixei o último pontinho para mostrar para vocês e acabei não fazendo. Deixa eu fazer ele antes, ó. Eu ainda tenho o último pontinho, tá? Vamos fazer esse último pontinho baixo, tá? E agora sim eu pego e faço, tá bom? Faço uma correntinha, viro e volto em ponto baixo, tá? Vou voltando em ponto baixo. Quando chegar aqui, tá? Eu tenho, ó, esse ponto e esse último pontinho, tá? Se eu olhar aqui, eu tenho esse e tenho o último. Então, vou fazer até aqui nesse último ponto baixo, subir uma correntinha e voltar, tá? Quando eu voltar para cá novamente, eu volto com vocês. Olha, cheguei no finalzinho de novo, olha o último pontinho que eu vou fazer. Fiz um ponto baixíssimo aqui no V e do outro lado do V, faço outro ponto baixíssimo e encerro a carreira, tá? E um lado ficou assim, certinho. Olha aqui também, certinho, tá? Aí, aqui já posso cortar esse fio e arrematar ele depois, né? Prontinho. Agora, eu vou fazer do outro lado. Do outro lado, eu vou pegar aqui embaixo. Como eu vou fazer 5 carreiras, para terminar, como eu terminei aqui no direito, eu tenho que começar aqui embaixo para terminar também no direito, tá? Então, aqui, ó, eu terminei aqui o último nesse, né? Então, eu vou pegar o meu fio da mesma forma, puxar
e fazer a primeira correntinha com os 2 fios. Trago ele para cá para ir arrematando, venho no primeiro V, pegando sempre apenas em um ponto alto do V, tá? E faço dois pontos baixos. Vou pro próximo novamente. 2 pontos baixos. E vou fazendo em pontos baixos até lá em cima. Quando eu chegar aqui, eu volto. E quando eu estiver aqui embaixo, eu volto com vocês. Cheguei ao finalzinho da carreira, fiz a carreira toda em ponto baixo. Ainda tem um pontinho aqui para fazer junto com vocês, tá? Último aqui. Agora, eu venho aqui no meio do ponto V e faço um ponto baixíssimo, tá? Subo uma correntinha, viro, continuo novamente, tá? Vou fazer essa carreirinha aqui, subindo, e vou fazer a outra voltando, e aí venho para mostrar para vocês aqui embaixo como eu faço. Prontinho, voltei pra gente fazer o último arremate aqui embaixo e subir a última carreirinha, a quinta, tá? Dobro aqui. Venho bem onde eu terminei a primeira carreira desse lado aqui, tá? Eu tenho um espacinho aqui entre o V ali da frente, introduzo a minha agulha bem nesse espacinho, vou pegar aqui bem certinho, que é para não enroscar o fio, tá? Venho e faço o meu ponto baixíssimo, tá? Aí, eu subo uma correntinha e volto. E dou continuidade lá até o final em ponto baixo, tá? Terminei a quinta carreira, tá? Aí, aqui à frente ficou assim. Ficou bem certinho, cruzadinho, tá bom? Aqui, vamos fazer um acabamento bem legalzinho, né? Ó, cortei o meu fiozinho do último pontinho. Aí, eu virando aqui, eu tenho uma alcinha. Introduzo a agulha aqui nessa alcinha. Puxo o meu fiozinho lá pra trás, tá? Aí, eu venho aqui da onde ele saiu. Pego uma das alcinhas do ponto. Busco ele e puxo lá pra trás também, tá? Assim, eu fico com o acabamento bem certinho aqui na gola, tá? E agora, eu vou arrematar ele aqui atrás. Pode ser com essa agulha mesmo ou com agulha de tapeçaria, aí da forma como vocês preferirem, tá bom? E, ó, ficou bem certinho aqui. Agora, nós vamos dar início à nossa gola, tá? Pronto, pessoal, voltei, consegui desembaralhar meu fio. Em qual crocheteira já não aconteceu, né? De repente, soltou um bolo todo embaralhado. Eu perdi uns minutinhos, mas valeu a pena, né? Então, vamos dar continuidade aqui na nossa gola. Então, eu vou pegar o meu fio, vou introduzir. Eu tenho as 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Na primeira carreirinha de ponto baixo, e já vou fazer uma correntinha com os 2 fiozinhos para amarrar, tá? Faço uma correntinha. Amarro bem e já venho pro próximo ponto e faço um ponto baixo.
tá? Ó, eu fiz bem no meio de um V, um ponto baixo. No intervalinho entre os Vs, eu faço um ponto baixo. No meio do V, um ponto baixo. No intervalo, outro ponto baixo. E esse vai ser o padrão que eu vou seguir para fazer essa gola. Vou percorrer por toda a volta desse jeito, tá? Pessoal, cheguei no finalzinho da carreira e aqui também não vai ter segredo, tá? Eu tenho aqui as 5 carreirinhas de ponto baixo da frente da gola, tá? Da frente da camisa. E tenho aqui a primeira carreirinha de ponto baixo que eu fiz, né? Então, nela, eu vou fazer o meu último pontinho baixo, tá? Subo uma correntinha e viro. Viro assim o trabalho e vou continuar em ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Não vou trabalhar nesse primeiro, venho pro próximo e faço um pontinho baixo, tá? Eu já fiquei com um pontinho aqui e outro aqui, né? Agora, eu vou seguir em ponto baixo. Até o finalzinho da carreira, tá? Até chegar aqui no finalzinho. Quando eu chegar no finalzinho, ó, eu consigo ver um pontinho aqui e um aqui, tá? Tem um pontinho aqui também. Eu vou fazer até aqui, vou subir uma correntinha e virar. Aí, eu vou fazer em pontos baixos até dar o tamanho que eu quero, tá? Quando eu chegar a esse tamanho, aí eu volto com vocês para passar a medida e também quantas carreiras eu fiz. E já terminei a gola, tá, pessoal? Olha só como ficou linda. Eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e com a primeira aqui 15 carreiras, tá? Quinze carreiras. Vou medir aqui para vocês verem quanto deu. Uma gola padrão, né? Pouquinho mais de 7 centímetros, tá? 7 centímetros a largurinha aqui da gola. Aí, ela ficou assim, desse jeito, ficou bem legal. Acabamento bem certinho, tá bom? Fazendo daquela forma que eu falei pra vocês, ela vai ficar bem retinha aqui nos cantinhos, tá? Agora, eu deixei para arrematar aqui com vocês, tá? Eu terminei aqui a carreirinha. Nós vamos arrematar juntos para deixar esse arremate perfeito, tá, pessoal? Eu terminei o último pontinho, ó. O fiozinho, ele tá saindo daqui. É para cá que nós vamos voltar, tá bom? Então, eu venho aqui, procuro uma argolinha, venho nessa. Tá mais visível. Pego bem certinho nela, as duas alcinhas. Busco lá o meu fiozinho. Laço ele com a minha agulha, vou lá para trás.
sem puxar nenhum fiozinho, tá? Vamos ver aqui onde é que eu estou enroscando. Vamos de novo, porque eu não quero puxar nenhum fiozinho, tá bom? Vamos de novo. Peguei, busco lá o fiozinho, passo pra trás, tá? Aí, volto lá naquela correntinha que eu falei que tava saindo o meu fio. Introduzo a agulha só numa das alcinhas, busco lá o fiozinho de novo, passo por dentro, tá? Assim, eu tenho um acabamento perfeito aqui na gola, tá bom? Na hora que eu arrematar, eu vou ter a impressão que eu continuei aqui, né? Ó, acho que vocês conseguem ver bem certinho. Agora, eu venho aqui pra trás e vou fazer meu arremate, tá? Depois, eu vou pegar a minha agulhinha de tapeçaria e vou arrematar aqui pra trás, tá? Ou vocês podem arrematar com esse fiozinho mesmo, tá bom? Vem aqui, tem essas alcinhas aqui de trás, né? Essas alcinhas. Pego uma delas. Passo o fiozinho, sem ficar puxando muito, tá? Pra não repuxar aqui na frente, tá bom? Ó. Agora, eu vou puxando, vou passando pelos fiozinhos da carreirinha. Aí, venho pro próximo. É importante prestar atenção no arremate, tá? Passei por alguns pontinhos, tá? Agora, eu vou cortar um pedaço para eu dar uma diminuída, deixar menorzinho, ó, tá? Deixei aqui uns 4 dedos de fiozinho. Vou dividir ele ao meio. Pego um deles e passo para cá. O próximo pontinho. E agora, dou um nozinho. Reforcei bem o nozinho. Passo por mais um. Passo em um aqui bem, um fiozinho que esteja bem apertadinho. Agora, eu posso cortar, tá? Fica assim, bem arrematadinho, tá bom? E aqui fica perfeitinho a finalização.
E aí, a minha camisa acabada, depois de terminada, ficou assim. Dobro aqui a gola. E olha só, pessoal, como ela ficou perfeitinha, tá? Se vocês seguirem esse passo a passo, vocês vão ter o mesmo resultado. Olha só. Tanto por dentro quanto por fora, tá? Os arremates estão bem caprichados para eu não ter problema, né? Nem de desmanchar e nem de aparecer, tá bom? Aí a camisa toda. Aqui eu já coloquei a minha etiqueta da Crochêlândia, minha página lá no Facebook e no Instagram, tá bom? Sigam lá. Se inscrevam aqui também no canal, tá ok? Dá uma força para que eu possa trazer sempre os meus trabalhos para vocês, né? Quanto mais vocês se inscrevem, mais trabalhos eu posso trazer, tá legal? E é muito importante, pessoal, vocês colocarem a etiqueta, né? A marca de vocês. É muito importante, muito bom a gente personalizar nossas peças, né? A gente mostra para as clientes que nós fazemos um trabalho personalizado e um trabalho feito à mão com muito carinho, né? Aqui estão as mangas. Tá? E assim ficou a camisa. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E eu agradeço muito a vocês, tá? Por estar me dando sempre esse apoio. Deus abençoe todos vocês e até o próximo trabalho.